chegou o momento mais importante do nosso ministério, chegou o momento dos ditos de Deus, da ciência do Altíssimo. É momento de olhos iluminados para que vejamos com nitidez, com claridade, a revelação profética da graça de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 21. O tema é o batismo com ou no Espírito Santo e a plenitude de Deus. Quero glorificar ao Senhor pela oportunidade, sabe, de estar aqui neste altar apostólico e profético, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Sem o Espírito Santo não haveria a menor condição de eu sequer tocar o degrau, o primeiro degrau deste altar. A Deus toda a honra e toda a glória. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha família, minha esposa que está aqui, minha mãe que está ali junto com as ovelhas, meus cunhados, bispo Sérgio, pastor Felipe abençoado, pai da Pipinha. Quero agradecer a Deus também pela sua vida e quero agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, pela confiança e pela credibilidade de estar neste altar. Meu apóstolo, bem haja na sua vida os ditos de Deus e que venha a revelação da palavra profética em nome de Jesus. Diz assim o apóstolo São Paulo: e não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos ao Pai. Soberano Senhor, o cabeça da igreja, a brilhante estrela da manhã, aquele cujo os olhos são como chamas de fogo, que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, o Cristo ressurreto, o Todo-Poderoso, aquele que está assentado no trono. Recebemos, ó Pai, a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, que ela agora seja conhecida no mundo espiritual, ó Pai, e que os teus eleitos tenham olhos iluminados para receber esta semente, porque ela vai cair em boa terra, e ela frutificará não somente a 30, mas a 60, 100 por 1, a 1000 por 1 da semente, para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, bispo Químio. Abençoados do Senhor, pedras que vivem, edifício de Deus, lavoura do Senhor, nesta noite compreenderemos os ditos de Deus no que diz respeito ao revestimento de poder do Espírito Santo na vida do cristão, para testemunho e para o serviço. Falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Paulo disse que há um só batismo, um só Senhor, uma só fé. E este batismo é o batismo no Espírito Santo. Ele é o selo de Deus para a vida eterna do cristão. É o novo nascimento para uma vida de poder no Espírito mediante a fé. É um dom de Deus, não é uma segunda bênção, não é uma segunda etapa da vida cristã, mas é uma dádiva de Cristo. Ele é uma promessa de Deus.
desde os tempos de Joel. Você sabe, Joel afirmou no capítulo 2 que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E já estamos vivendo os últimos dias, porque desde o dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo, esses dias foram marcados como os últimos. Só que há uma determinada confusão disto tudo, porque alguns ministérios ensinam que o batismo no Espírito Santo é algo a ser buscado. Outros dizem mais, ao ponto de usar uma ilustração como de um copo. O copo não pode estar sujo para receber a água, ele precisa estar limpo. Isto não é verdadeiro, não é assim que a graça de Deus ensina. Por isso, meus amados, isto tem gerado fraqueza espiritual na vida do cristão, por desconhecimento da palavra. Veremos sobre a graça de Deus o seu verdadeiro significado na vida do cristão, e que a plenitude do Espírito de Deus é a vida idealizada por Deus para todos os seus filhos. Então, em primeiro lugar, o que é o batismo com o Espírito Santo? E aqui eu recorri a um livro do nosso apóstolo que se chama A Unção de Deus, página 20, que é o que nós estamos comentando. Compreendemos, isto é o que nós cremos, isto é a revelação da graça de Deus, que o batismo com o Espírito Santo é o selo de Deus, que a pessoa recebe de Deus para crer e confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a garantia, ele é o sim de Deus, ele é o amém, ele é aquela marca que diz no mundo espiritual: este aqui é meu eleito, é minha ovelha, ele é propriedade particular minha, é a menina dos meus olhos. Isto é o que você é. Você é propriedade, tu és posse de Deus. O Espírito Santo é uma promessa cumprida, é uma realidade de Deus para as nossas vidas. Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 5. Por quê? João, na verdade, batizou com água, mas vós, isto aqui aconteceu na sua vida, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E quando é que isto aconteceu, bispo? Este derramamento, o cumprimento da profecia do profeta Joel. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, a festa das primeiras colheitas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Neste exato momento, a promessa do Pai se cumprira. O Espírito Santo foi derramado, foi deflagrada a era da igreja do Cordeiro, porque é o batismo no Espírito Santo quem torna o crente
um com Cristo Jesus. Mateus 3,11. João Batista foi o precursor, ele foi a sombra, ou seja, aquelas águas que João Batista, ao ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é nada mais, nada menos do que um cumprimento da lei judaica, porque quando o Cordeiro, ele antes de ser sacrificado, ele era simplesmente retirada a sua pele, separava-se as entranhas, ele era cortado em pedaços e ele era lavado com água. Por isso é que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Este é o sentido do batismo de João Batista. Mas o que certos ministérios adotam? Que o batismo nas águas, ele retira pecados. É para remissão de pecados. E nós veremos de onde surgiu isso. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele está na sua vida, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que o fogo, às vezes, é entendido como barulho. Fogo, amado, é para tornar-nos puro, mais alvo do que a neve. O fogo veio para nos purificar. O fogo veio para trazer vida onde havia morte. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é fogo de Deus nas nossas vidas. Este é o sentido de fogo. Não depende do que eu faço, e sim do que eu creio. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. 38. Quem crer em mim, Jesus está afirmando algo a teu respeito, que precisa acontecer. Como diz a Escritura, do seu interior, de dentro para fora, fluirão rios de águas vivas. Você não precisa descer a um batistério para que a água te limpe. Jesus falou: vós já sois limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É por isso que o crente, ele tem que orar e ler a palavra continuamente, porque sempre quando você estuda a palavra, você está dando um mergulho nessas águas, amado. Este é o verdadeiro sentido de água. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele, significa que nem todo mundo pode receber o Espírito de Deus, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, meus amados, o Espírito Santo, o selo, o revestimento de poder, quando é que isto ocorre? Nós vimos como acontece em Atos dos Apóstolos. Vamos na palavra mais uma vez. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a palavra que limpa,
que remove a sujeira, sabe? O evangelho da vossa salvação, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Por isso é que o Espírito Santo só é dado a quem crê. E neste caso, somente os eleitos. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você, por um impulso do Espírito Santo, ou um dia você ligou uma televisão, ou você ligou um rádio, e você recebeu um convite, e você veio para cá, e você ouviu os ditos de Deus. Quando a palavra foi pregada e o Senhor abriu o seu coração, aliás, quando Ele pegou o coração que era de pedra e colocou um coração de carne, ou seja, Deus simplesmente abriu o seu coração, não porque você quis, mas foi Ele quem inclinou a que você realmente quisesse. Foi Ele quem gerou isso na sua vida. E aí, meu amado, você foi selado com o Santo Espírito da promessa. É por isso que tem muita gente que quando fala, Senhor Jesus Cristo, eu te confesso e te recebo como meu único Senhor e Salvador, Paulo disse, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. E aí tem muitas pessoas que falam em línguas. Línguas não são evidência de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Línguas é um dom, é uma manifestação. Agora, bispo, se é assim, então me mostra na Bíblia, Atos capítulo 10, versículo 44. Agora você vai entender por que que alguns ministérios dizem que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam todos os que ouviam 45, e os fiéis que eram da circuncisão, perdão, Joás, volta para o 43, eu que avancei demais. Ainda Pedro, 43, não, perdão, 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que criam num evangelho híbrido, cristão judaico, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Alguém ali foi batizado nas águas? Alguém ali foi batizado nas águas? Isso aqui é uma evidência de graça. Agora você entende por que que Pedro, quando foi levado ao terraço, viu aquela visão dos animais de um lençol, e ali haviam animais imundos e animais puros, e ele disse, e o Senhor havia dito, Pedro, mata e come. Ele disse, eu não. Isso é imundícia. A segunda vez Pedro mata e come. Não. Eu não vou comer aquilo, porque a lei de Moisés diz que aquele animal é imundo. Como é que você chama imundo aquilo que Deus o santificou? Ali você tem a confirmação de que o evangelho aos gentios, o ministério da incircuncisão tinha que ser dado a Paulo. 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Agora, olha de onde é a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Por isso que há ministérios que dizem que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Por isso que há pessoas que dizem
que o crente tem que se purificar primeiro para poder buscar o batismo com o Espírito Santo. Isto não é bíblico. E aqui você já vê uma evidência de graça. O batismo no Espírito Santo, ele vem para a vida do cristão quando ele retorna ao concílio de Deus. Quando ele ouve o Evangelho e ele confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, amados, o batismo do Espírito Santo é o selo da presença de Cristo em nós. O batismo do Espírito Santo, selo, revestimento, unção, enchimento, transbordar do Espírito, tudo isto são sinônimos de que Cristo habita em nós. Glórias a Deus. Obrigado, Carlos Henrique. Sempre dando uma moral para o pregador. Deus seja louvado. Eu acredito que tenha ficado de forma objetiva e clara que o Espírito Santo não é para ser buscado. Eu estou falando isso porque eu vim desses ministérios. E eu via todo mundo falando em línguas e eu falava, por que eu não falo isso que eles estão falando ali? Por quê? Deus não me ama? Será que, o que Ele faz? Porque eu quero fazer para ter aquilo ali também. Você fala em línguas. Não, eu estou buscando. Então, meu irmão, senta lá naquela cadeira lá. Aqui só senta quem fala em línguas. Os vasos, os poderosos. E aí, meu amado, chegava um momento em que era dada a oportunidade de nós buscarmos o batismo no Espírito Santo. E eu perdi a conta de quantas vezes eu fui e fiquei de joelho em busca do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, amado. Ele é um dom. Um dom é um quê? É um presente. É uma dádiva. Já pensou se todos nós tivéssemos que... Não, primeiro eu tenho que me limpar para que eu receba o Espírito de Deus. Isso é heresia. Se fosse assim, Cristo não habitaria em nós. Porque nós somos salvos, mas a imundícia da carne continua, permanece. E ali, quando terminava, quem quer ser batizado no Espírito Santo? E lá ia eu, e uma galera. Você ria? Meu Deus. Olha, é assim, nós vamos orar por você. E assim que nós terminarmos de orar, você começa a dar glória a Deus. Pô, isso é fácil. É só isso? É. Tá bom. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, batiza os teus filhos com o Espírito Santo, que eles comecem a falar em línguas agora. Comece a glorificar a Deus. Comece a dar glória. Aí você começava. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 1 minuto e glória a Deus e nada. E glória a Deus e nada. E glória a Deus. Comecem a falar mais rápido. Aí o pastor ficava do lado e falava assim, fala mais rápido, glória a Deus, mais rápido, glória, 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 glória. Pronto. Já falou em línguas. Mas eu não senti nada. Você ri? A bispa Cristina Maricato já passou por isso também. Eu não fui o único, não. Quem aqui já passou por isso? Olha, ainda bem que são poucas pessoas. Glórias a Deus que você conheceu a graça de Deus bem cedo. Como se Deus fizesse discriminação no povo dele. Deus não faz acepção de pessoas, amado. O Espírito Santo é um presente que Deus nos dá. E o que é a plenitude do Espírito? A plenitude do Espírito é quando você começa a fluir com este rio. Efésios 5,18,
Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amado, plenitude deve ser uma busca contínua, condicional, repetida. Bispo, como assim busca? O Espírito não está dentro? Sim, é porque você precisa renovar a sua mente, você tem que apresentar-se para o seu culto racional, temos que estar em comunhão uns com os outros, temos que orar, temos que ler a palavra e estudar a palavra para poder aprender a ouvir a voz de Deus. Quando Paulo fala não vos embriagueis com vinho, é que ele está dizendo o seguinte: você já viu uma pessoa embriagada? A influência não tira a responsabilidade da pessoa. Quando uma pessoa dirige embriagada e é proibido, o que acontece? A embriaguez altera o comportamento dela, domina a pessoa ao ponto de alterar as suas atitudes, ela perde a razão, mas isso não tira a sua responsabilidade. No último carnaval, 140 pessoas morreram no trânsito por causa de álcool no trânsito. O Brasil é o 4º, segundo a Organização Mundial de Saúde, nesse quesito de morte por causa de embriaguez no trânsito. Então, ele está falando, olha, assim como o vinho controla, domina, quando ele diz enchei-vos, está no imperativo, meu amado, e é para todos, está no presente, é uma ação contínua. O Espírito transforma o nosso comportamento. O vinho altera para mal, o Espírito transforma e altera o nosso comportamento para as boas obras. Isso é enchei-vos do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo fazer com que a presença de Cristo em você seja algo visível, testemunhado. Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus, ou frutos maus, perdão. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é isso, bispo? A evidência da plenitude, sabe, do poder de Deus, do Espírito dominando todo o nosso ser, é o fruto, amado, não são milagres. O que confirma a nossa salvação são as nossas obras, é o fruto que eu dou. E qual é o fruto que eu tenho que dar? O fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 a 25. Há pessoas que ainda não compreenderam, eles acham que a plenitude do Espírito Santo é barulho. Não é. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma luta, há um conflito, que enquanto estivermos aqui, é por isso que Paulo ele havia dito o quê? Em 1 Coríntios 15, não precisa ir lá, que a imagem do terreno, assim como nós portamos a imagem daquele que é terreno, assim também devemos trazer a imagem do celestial. Paulo está dizendo o seguinte: em que pese você está num corpo de humilhação, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo te deu poder para que você domine a sua carne. Versículo 18. Mas, olha aqui, por que você precisa orar, ler a palavra, vir aos cultos, apresentar o seu culto racional diante de Deus, renovar a sua mente? Se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Quando o cristão é dominado pela carne, pelo seu velho homem, esse é o fruto que ele dá. E Deus não nos chamou para isto aqui. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, tudo isto é obra da carne, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por quê? A árvore boa tem que dar fruto bom. O que confirma que nós somos eleitos, que nós somos filhos de Deus, é o quê? É justamente o fruto do Espírito. 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, amados, alegria, paz, longanimidade, benignidade, seja gentil, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, Paulo está falando de você, está falando de mim, amado, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por quê? É o poder de Deus na sua vida, é o Espírito Santo quem te dá esta autoridade. Se vivemos no Espírito, andemos também no... É simples. O Evangelho é simples como Jesus, manso e humilde de coração. Agora, quando as pessoas preferem dons ao fruto, eles não estão sabendo discernir a perfeita vontade de Deus. Efésios 5,17, olha lá, ó. Antes de Paulo falar em enchei-vos do Espírito, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, amados, se você tentar servir a Deus fundamentado na sua natureza humana, ou seja, na sua própria carne, você vai fracassar. E isso vai ser um ciclo repetitivo na sua vida. Só que você nunca vai assumir o seu erro, você vai culpar alguém. E de preferência o diabo. Você nunca vai chegar e vai falar assim: eu não deveria de ter me comportado desta maneira. Está vendo? Ó? Me comportado desta maneira. Não era para eu falar aquela palavra. Olha a diferença. Agora, olha como é que soa totalmente diferente. O diabo me fez agir daquela forma. Eu sei que ele é o pai da mentira. Ele só joga lá, ó, o anzol. Cabe a nós, que é peixe bom,
não fisgar esse anzol. Então, amados, o Espírito Santo se manifesta na vida dos que são obedientes. Entre em concordância com a palavra. Ser cheio do Espírito Santo nos leva, ou quer dizer, ou é significado de maturidade cristã. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quer ver a glória de Deus se manifestando? Quer ser usado por Deus? Obedeça a palavra. Você vai estar obedecendo a Deus. Aí você vai ver os rios, ó. Nós criamos as represas. Os rios estão lá. Você já viu um rio represado? É só você ir na usina de Itaipu. Você já viu as represas? Nós construímos as represas. Nós contemos o fluir e o agir de Deus. Deus não quer limitações. Mas Deus quer que a presença dele em nós seja vista lá fora. Nós já estamos nos encaminhando para o final. O Espírito Santo se manifesta na vida dos cristãos e das igrejas que oram. Sem oração, não tem poder de Deus em operação. A oração, amado, sabe, quando vem junto com a palavra, ela faz uma coisa na nossa vida que é exercitar os músculos espirituais. Ouvindo isto, unânimes, Pedro e João tinham sido presos e foram soltos milagrosamente. E aqui eu quero falar uma coisa: cuidado com o que você ouve pela internet. Até tornado nível 3, eu já ouvi que ia vir para o Rio de Janeiro semana passada. Cuidado, nem tudo que circula pelas redes sociais é verdade, e você vai simplesmente fomentar algo que se chama boato. Lá mesmo, no Colunas de Oração, vira e mexe, alguém posta uma coisa, aí tem sempre alguém antenado que fala assim: olha, retira isso, que isso daí é boato, isso não é verdade. Cuidado com o que você ouve. Por que eu estou falando isso? Porque toda segunda-feira tem foto de tiroteio, tem isso, tem não sei o que, tem não sei o que lá, tem um monte de coisa. E as pessoas ficam circulando isso. Uma coisa, sabe, segunda-feira aconteceu algo atípico aqui. 2 horas da tarde, na hora do almoço. Meu irmão, 5 horas da noite, o meu celular bombando. Olha, cuidado, que isso, que aquilo, olha. Eu falei, eu não recebo isso. E eu mandei para o irmão, mandei para a irmã: por favor, ore, porque nós fomos chamados para isto, para orar. Quer ter vida tranquila e piedosa? 1 de Timóteo 2, ore, faça orações, faça súplicas, ore a Deus. Não fique desestimulando quem está vindo para a casa do Senhor. Se você não quer esse mover do Espírito Santo, continue como você está. Mas, meu amado, deixe com que os outros, sabe, sigam adiante, caminhem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Aquelas pessoas que não têm espírito de délia, mas têm espírito de poder, de amor e de moderação, que têm a sua vida pautada na palavra, que dão fruto do Espírito. Ore. O poder do Espírito Santo é para o serviço, para o ministério cristão. 1 de Coríntios 2,4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Eu não manipulo o Espírito Santo. O Espírito de Deus
Você vai ter que me usar, porque não tem ninguém aqui que fale em línguas. Você vai ter que me usar, porque ninguém tem visão de olho aberto. Ninguém manipula o Espírito Santo. É concedido a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Veja, são dons. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito dons de curar. Veja, é o Espírito Santo quem faz isso em tudo e em todos. A outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espíritos. A um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Amados, às vezes eu estou num altar, todo mundo... às vezes as pessoas menosprezam aquilo que Deus concedeu na vida delas. Se você ainda não tem esta manifestação de falar em línguas, busque em Deus, na sua intimidade com Deus. Mas se isto não acontecer, amado, não fique triste, porque há outros dons que vão operar através da sua vida. Não menospreze a unção que Deus te deu, o Espírito que Deus te deu. Quantas vezes nós estamos aqui às segundas-feiras na reunião de oração, e eu estou falando em línguas, estou falando em mistério, e sempre quando você vê, às vezes, eu falando isso, a minha esposa do lado, é porque Deus está dando uma revelação a ela do que eu estou falando, e ela não fala em línguas. E aí? O Espírito faz como quer, é visando a um fim proveitoso. Não menospreze aquilo que Deus colocou na tua vida. O que Deus colocou na sua vida é precioso. Coloque diante dele e fale: Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, meu amado, se você olhar depois do versículo 19 a 21, os benefícios dessa plenitude é o quê? Para todos nós. A igreja é beneficiada. Não é somente o cristão, não é eu tão somente. Todos nós somos beneficiados com louvores, com hinos, sabe, há uma comunhão, há uma unidade, há uma submissão em amor de uns com os outros, não há espírito faccioso, não há ninguém criando grupos para dominar o outro, mas há o quê? Sujeitando-vos, vá lá, Joás, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é plenitude do Espírito. Então, amados, não tenha medo da mudança. Mudança significa morrer para este mundo. E quando eu digo morrer para este mundo, não é deixar de desfrutar daquilo que Deus te deu para que você desfrute com a sua família. Não é isso que eu estou falando. Mas é que nós devemos morrer. Porque Deus, quando olha para nós, Ele nos vê mortos para o nosso velho homem. Anota aí na sua apostila, Romanos 6, 11 a 14, Paulo diz: considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Então, amado, o seu velho homem tem que estar debaixo do controle do seu novo homem. Apocalipse 22, 1 e 2, para que os rios de Deus fluam. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Por meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você, eu, todos nós somos estas árvores, amado. Deus quer fluir através da proclamação do Evangelho. Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar, 2 joias. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir.
Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado a rio, pelo qual não se podia passar. É isto aqui que Deus quer para as nossas vidas. Os rios fluindo, caudaloso, forte, intenso, para transformar vidas, para trazer vidas em retorno ao concílio de Deus. É para isto que você foi batizado no Espírito Santo, para dar muito fruto, para a glória de Deus, e que esses rios fluam através da sua vida. Por onde quer que você passar, que todos vejam a presença de Cristo na tua vida. Isto é batismo com o Espírito Santo. Amém? Esta é a vontade de Deus, assim diz o Senhor. Bispa Cristiane, bênção apostólica, por favor, em nome de Jesus. Meu cunhado, o bispo Sérgio, também, por gentileza, subam ao altar. Passamos 5 minutos. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa vinda de Ti, Senhor, para os nossos corações. Pois sabemos, Senhor, que já recebemos o Teu Espírito, Senhor, e que de nós fluem esses rios de águas vivas, Senhor, que venha frutificar e dar muitos frutos, Senhor, para que todos nos vejam como somos Teus filhos e que viemos essa terra para ser sal e luz, Senhor. Que sejamos fontes Tuas, Senhor, para abençoar, para cuidar das Tuas ovelhas, para Te servir acima de tudo, Senhor, em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem, nos livrem em todos os nossos caminhos, nos façam invisíveis a todo o mal, Senhor. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos um resto de semana abençoado e vitorioso para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.